A gente vive numa era em que sempre tem alguém ditando pra gente qual é a nova fórmula, como que a gente tem que fazer, qual é o ritmo de produção, o que que vai lidar mais, o que que tem que ser feito. E às vezes a gente se perde em tanta informação que a gente não refina o próprio gosto, o que que a gente acha que tem que ser feito. Eu sou a Isis Freitag. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre refinar seus gostos e poder criar grandes obras a partir deles. E isso numa velocidade natural, numa velocidade humana e orgânica, partindo do que eu sempre falo aqui, que é o slow living. Vamos lá? Quando eu falo de... Eu fiz uma anotação aqui, porque esse tema veio tão forte para mim hoje que eu falei, vamos lá. E para mim é papel e caneta, gente. É o jeito que eu acho que é mais humano também de se anotar as ideias e as coisas. Então, para a gente refinar os nossos gostos, eu acho que primeiro a gente tem que viver muito. Viver a vida, contemplar, se autoconhecer, né? Se conhecer de fato, de verdade, e não ficar vivendo no piloto automático, fazendo as coisas que são ditas para serem feitas. Então, qual é a tendência do momento? Não sei. O que eu quero fazer é isso. Porque assim você é mais humana, assim você consegue criar algo que seja mais natural e único. Que eu acho que essa é a maior questão hoje, né, nos tempos atuais, de que a gente precisa fazer algo que seja tão único que não tem como alguém fazer parecido, entende? Tão único que você vai criar uma obra-prima sua e no seu tempo. Então vamos falar um pouco de qual é esse tempo. O tempo das coisas, o tempo natural das coisas. E eu sempre uso como inspiração a natureza. A natureza porque, assim, se você planta uma semente, eu adoro jardinagem, paisagismo, essas coisas, então, e a natureza, né? Então isso vem para mim muito como um exemplo real, assim, que eu vejo o tempo inteiro, que eu tô vendo na minha vida, no meu jardim, na minha casa. Então, quando a gente observa a natureza, a gente para pensar, quanto tempo isso vai levar? E a gente definitivamente não sabe. Muitas coisas têm ali uma previsão, né? Um previsto, só que a gente nunca sabe como que vai ser o clima desse ano, como que vai ser as chuvas, os ventos, o calor, o frio, que isso vai mudar completamente o desenvolvimento da natureza. Então a gente planta uma sementinha, vamos dizer que de uma árvore frutífera. A sementinha é a sua ideia, a ideia que você teve de um projeto novo ou de alguma coisa para sua vida, vamos dizer assim, é a tua sementinha. E aí você vai lá e plantou ela, né? Teve essa ideia. Quanto tempo ela vai levar para germinar, para virar um brotinho? E depois vai virar uma planta grande, vai virar uma árvore. E quanto tempo vai levar para dar frutos? Isso é muito interessante da gente parar para pensar, porque a gente está vivendo muito num imediatismo que simplesmente acaba com a nossa naturalidade de criar as coisas e de desenvolver as coisas como a gente inicialmente pensou. Quero dar um exemplo para vocês, um exemplo meu. Eu escrevi um livro. Eu falo que não que eu criei, né? Porque como é um livro de receitas, eu tive que primeiro idealizar a receita, que seria a minha sementinha, né? A minha sementinha, na verdade, foi o livro, foi sonhar com o livro. E aí, cada receita eu fui anotando as ideias e anotando mais ou menos os ingredientes que iam. Isso eu gastei 3 cadernos, assim, de anotações, sabe? E aí, eu não sabia quanto tempo ia demorar, eu não me coloquei um prazo e eu deixei fluir. E eu pedi em sonho. Eu tinha alguma ideia e pedi em sonho, assim, que me venham mais ideias. Eu não tinha uma meta de quantas páginas o livro ia ter, nem de quando ele ia sair. E aí eu simplesmente sabia que ele ia ser um livro de bolos e muffins. E como é com a confeitaria que eu sempre trabalhei, então tinha que ser sem glúten e sem derivados de produtos animais, né? Então seria toda a base de plantas. E aí eu comecei a criar esse livro.
E ele levou 2 anos e meio, o que eu acho bem natural para uma criação individual assim e sozinha. Mas alguém poderia chegar e dizer: Isis, você tem 6 meses para concluir. E eu ia dizer: impossível, porque o livro parte de uma naturalidade tão grande de ideias e de testes e de escrita que não tem como, simplesmente não tem como a gente colocar uma data fixa. Se fosse apenas a escrita, talvez desse, né, para colocar um prazo assim maior do que 6 meses, né, ou alguma coisa assim. Mas no caso das receitas, tem receitas testadas 5 vezes, 6 vezes, não dava. Vocês conhecem o meu livro já? Ele tá aqui. Eu falo um pouco dele, né? Vocês estão sempre me assistindo, olha. Esse é o meu livro, Confeitaria Botânica. Ele é a minha grande criação, eu vejo ele como a minha obra-prima, que foi muito assim no orgânico e no humano. Então eu já venho praticando o slow living na minha vida há muitos anos. Mas foi desde que eu tive burnout, depressão muito severa e acabei descobrindo uma ansiedade generalizada também. E aí revendo para trás assim a minha história, a minha vida, eu percebi que nem era de hoje isso. De hoje, daquele tempo, né? Então, teve muita transformação nessa parte, mas eu trago esse conteúdo aqui para vocês não adoeçam. Meu maior objetivo aqui é que, sabe, poder ajudar e poder ser colaboração para que vocês não adoeçam para aprender nesse processo, sabe? Eu acho que a gente pode aprender pulando a etapa do sofrimento, pulando a etapa do eu fui lá, fiz e ai, né, caí, levantei e daí tô aprendendo. Não. Eu acho que vocês podem aprender com umas dicas e com exemplos. Então, por isso que esse vídeo de hoje é muito especial para mim, porque eu quero muito que vocês se identifiquem com isso. Alguém já pode ter passado, mas quem não passou ainda pode já se identificar com uma visão de, eu tô sentindo isso aí. Então vem, pega o teu chazinho, pega o café, o que você quiser tomar. Eu tô tomando um chazinho muito gostoso. E vamos continuar esse papo, porque ele é muito precioso. Eu falo em obra-prima, mas eu digo assim, no sentido de que ela já está pronta. Mas a próxima obra-prima minha, eu não sei qual vai ser, porque eu não sei qual dos meus projetos que vão andar mais ou que eu vou conseguir me dedicar mais. E eu não tenho um prazo, eu não tenho uma data específica para me forçar a fazer as coisas. Aí a gente entra, claro, né, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa investir, a gente precisa que dê resultados. Sim, a gente precisa, mas se a gente não se equilibrar primeiro para poder colocar isso em um lugar que a gente consiga ver dentro da nossa mente, assim, de forma clara, sabe? De forma organizada. Porque quando a gente tá com muita pressa, com muita pressão, a gente acaba ficando com a visão turva sobre o projeto e a gente acaba muitas vezes desistindo. E eu não quero que vocês desistam, eu quero que vocês continuem seguindo em frente com a ideia excelente que vocês talvez nem tiveram ainda, mas que essa ideia virá e você começa a anotar ela, sabe? O papel e a caneta, não é assim, não vai baixar um aplicativo no celular mais um. A ideia é realmente ficar longe de rede social e de comparações. Porque se você for se comparar muito, que nem eu contei essa minha história do livro, mas não é para você se comparar. Principalmente, eu acho que hoje em dia a escrita de um livro, né, já deixou de ser aquela coisa tão sonhada, assim, por uma queda, né, até vamos dizer assim, a queda do analógico, né. Então a gente inventa aí qualquer outro projeto e não se compare, porque quando a gente compara o palco das pessoas com o nosso bastidor,
a gente se perde, porque a gente fica achando que deveria estar fazendo mais, que deveria estar fazendo diferente, que está fazendo errado, que não está rendendo, que não é isso, que eu vou reformular tudo, e aí estressa demais. Cortisol no corpo estraga tudo da gente, a nossa saúde. Então vamos tentar equilibrar melhor, organizar as ideias e confiar em você mesma. Confiar em você mesma é apostar em você mesma. Entende? Quando você fala assim, eu vou apostar em mim mesma. Por quê? Porque você não precisa ficar esperando que alguém faça isso, que alguém chegue e fale, eu vou apostar em você. Vai cair do céu essa pessoa? Você até pode ir atrás, você pode conversar com algumas pessoas, mas quem tem que investir em você é você mesma. Quem tem que acreditar no que você está fazendo e não dar ouvidos a todo ruído que as pessoas fazem ou todo ruído da internet é você mesma. Porque quando a gente ouve muito, as pessoas vão dizer, ih, será que vai dar certo? Cara, será que vai dar certo? Não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir, pô, vai lá, nossa, você tem um talento enorme para isso, você tem as skills necessárias, de que você não tiver, você aprende. Hoje em dia é muito fácil de aprender coisas também, né? Essa é a parte boa da tecnologia, da informação e da internet, tão fácil e rápida assim. Então, sabe, apoio, aquele apoio que você quer ouvir, que muitas vezes não vem, você tem que ser a sua própria aposta. Vou apostar em mim e vou economizar e vou investir em mim e vou fazer o que eu tenho que fazer por mim, para não esperar dos outros. Isso é muito importante porque muitos projetos vêm de uma forma que é tão única, tão nossa, que se a gente parar para querer ouvir opiniões ou ouvir pessoas que já estão na internet falando sobre o tema há muito tempo, isso é errado, isso é certo, isso não sei o quê, e vai criar um ruído enorme dentro da tua cabeça e vai criar uma bagunça, né? Vai tirar o seu norte ali, o seu rumo que você tava tomando ali, o teu, né, o seu naufragar ali naquelas ideias. Então você pega o rumo e volta ali para a direção que você tem que ir e segue, porque vira tipo um náufrago mesmo, se você ouvir muito as opiniões alheias, se você se comparar ou se você ficar esperando de alguém, vira um náufrago, você se perde totalmente. Então vamos focar na gente e vamos seguir nessa busca, não pela obra-prima, porque a gente nunca sabe o que vai ser, mas como uma bússola mesmo, assim, sabe? Como uma bússola de criar de dentro, assim, tipo, o que o seu coração quer, o que o seu coração tá dizendo, o que vai te fazer feliz, o que você gosta de fazer, o que se cria, né? Porque o mundo se cria a partir do nosso coração. Então não adianta eu pegar assim e vou criar um projeto que não tem nada a ver comigo. Não adianta. A gente precisa pôr essência pessoal nas coisas. A gente precisa pôr alma que só nós temos nas coisas. E quando você for criar com alguém, também deixe claro, né? Vai juntar ali as duas opiniões, três opiniões, mas as suas precisam estar também muito bem organizadas e muito bem posicionadas, né, para que não sejam abafadas ou excluídas das coisas. Então, se a gente sempre lembrar disso, que o mundo se cria a partir do nosso coração, é assim que eu vou criar minhas coisas, a partir do meu coração. É claro que tem o mental, a gente fala o coração é uma coisa meio simbólica, né? O coração são as emoções, o coração é a nossa parte mais vital, o coração é os nossos sentimentos. Então, o que o seu coração diz? Não é sempre essa resposta assim, ó, que você pede um conselho e alguém te responde assim, o que o seu coração tá dizendo? Segue seu coração. Então, vamos seguir nosso coração, né? E a gente precisa criar a partir disso. E se você não quiser criar nada também aprenda que no dia a dia a gente fica achando, né, que criar algo é alguma coisa esplêndida ou é uma super
criação que vai mudar o mundo. Mas eu brinco, né, que a lâmpada já foi inventada, a energia elétrica também. O ser humano só foi desenvolvendo tudo isso, né? E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que continuar desenvolvendo, desenvolvemos nós mesmas e desenvolver o que a gente já sabe, o que a gente já tem, o que a gente já criou. E no dia a dia a gente faz muito isso o tempo inteiro, porque a gente toma muitas micro decisões ao longo do dia e todas essas decisões também chegam a algum lugar, também chegam a algo, chegam ao fim do dia. E se você chegar no fim do dia exausta, que eu me identifico nisso, exausta e pensando, puxa, mas hoje eu não fiz nada, por que eu tô assim tão cansada? E, amiga, pensa bem que você fez muita coisa. Às vezes a gente fez tanta coisa que nem consegue se lembrar, que nem tá assim porque é do automatismo. Então vamos sair desse automatismo, vamos fazer por nós, vamos descansar e vamos criar com tempo. Precisa de um tempo de ócio, precisa de um tempo de maturação. Se quer mudar a vida, vamos mudar, mas vamos dar tempo a isso, porque as grandes mudanças, as coisas mais importantes e às vezes até as mais difíceis da vida exigem da gente tanta coisa que se a gente não parar um pouco para organizar e para internalizar o que está rolando, a gente fica numa bagunça. Por isso que eu criei a mentoria. Eu criei uma mentoria individual para isso. Enquanto muitas pessoas fazem grupos, fazem jornadas, fazem, né, eventos com milhares de pessoas, não. Eu criei uma mentoria individual. Porque eu passei por muitos processos de mudança já. Eu já criei muitas coisas. Eu fui dona de uma confeitaria. Eu mudei de profissão muitas vezes. Não tantas vezes assim, mas foram profissões que foram acumulando skills para eu chegar no que eu faço hoje, sabe? Para eu conseguir ter escrito um livro, para eu conseguir trabalhar com slow marketing e para conseguir ajudar num caminho mais slow living, num caminho mais tranquilo. Não é um slow living de ir mais devagar, é um slow living de ir com direção. Sabe que às vezes você precisa de uma conversa e parar de ficar tentando buscar na internet, em pessoas aleatórias, as suas respostas, porque elas estão muito dentro de você. Elas estão ali esperando serem encontradas. Então, se você está precisando de uma mudança de vida, e uma mudança de vida é tanta coisa. Às vezes você quer mudar a sua alimentação, às vezes você quer mudar de casa, às vezes você quer mudar de relacionamento, às vezes você está querendo mudar de país, querendo mudar tanta coisa. Então, é uma mentoria que é muito especial, que eu criei muito para isso, para ajudar, para você ter uma qualidade de tempo, um tempo de maturação e um tempo de elaboração das suas ideias, dos seus projetos e de tudo que vier à tona ao longo também da mentoria. E eu tenho um método que eu adapto para cada pessoa. Então, dependendo do seu momento, isso vai ser adaptado e vai ficar muito maravilhoso. Eu te garanto que é assim uma experiência incrível e que esse vídeo, essas anotações que eu trouxe hoje, elas partem justamente dos atendimentos, porque as pessoas, as mulheres que eu atendo, né, elas chegam muito perdidas, assim, num ponto assim de, quero desistir de tudo. E eu penso, peraí, vamos lá, desistir do quê? O que é desistir, né? Primeiramente, para cada uma vai ser uma coisa. Então, por exemplo, eu não quero desistir do meu canal do YouTube. Por isso, eu já peço para vocês para se inscreverem, porque assim esses vídeos chegam a mais pessoas. São vídeos sempre com conteúdo interessante, um conteúdo mais aprofundado e que não se espalha tanto, né? Não chega a tantas pessoas, porque a gente sabe que tem muita bobagem por aí que ganha muito mais atenção na internet, né? Então comenta aqui o que você acha desse tema, se você tem projetos, se você tem como você consegue ver isso tudo que eu disse sobre a pausa, sobre o tempo de maturação das coisas, sobre o que você quer fazer, sobre o que você está fazendo e o que está te incomodando.
Porque muitas vezes o que está nos incomodando é aquilo que a gente resolve, às vezes, muito facilmente, só diminuindo um pouco a quantidade de informações ou um pouco menos do celular e um pouco menos de perfeccionismo também, mas ser mais obcecada pela qualidade, não pelo perfeccionismo, mas pela qualidade e não pela quantidade. Entende? Vamos fazer menos e vamos fazer bem feito, que é o natural, é o humano, é a natureza fluindo e é um slow living, é isso que a gente precisa focar. Certo, gente? Eu fico por aqui. Deixo um grande abraço para vocês. Comentem aqui comigo, me digam o que vocês acham. Deixem seu like, por favor, para que o vídeo chegue a mais pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo.